Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram um aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamos-los bem. E foi-lhe os tijolos por pedra, e o bedume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus. E façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começavam a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos ou confundamos ali a sua língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Bebel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra dali, e espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. Há muitos opositores que se levantaram contra a obra em nossos dias, e esse não entende o querer de Deus, e procuram atrapalhar aquele que se aplica a fazer algo para o seu reino. Neemias enfrentou o mesmo problema em seus dias. Tais opositores são homens fora do propósito de Deus, vivem em cima do muro como os seguidores de Baal, e se deixam levar pela astúcia do diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Os edificadores da Torre de Babel não queriam espalhar-se pela terra, e essa não era a vontade de Deus, por isso ele não permitiu que isso acontecesse. E disseram: Eia, nós edificamos uma cidade e uma torre, cujo o gume toque no céu, e façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quando o homem sai da direção de Deus e procura fazer aquilo que Deus não quer que ele faça, Deus reprova as suas atitudes e até se move para confundir a sua língua. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Se o homem persistir em desobedecer a Deus ou sair da sua vontade, as consequências podem ser dolorosas. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra. Moisés, Corá, Data e Abirão se levantaram contra Moisés e conseguiram conquistar mais 250 homens para que estivesse também contra eles. Os murmuradores elogiaram o povo com interesse de conquistá-los, e o povo também murmurou. E levantou-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maioria da congregação, chamando o ajuntamento varões de nome, e congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois vós levais sobre a congregação do Senhor? Quando alguém se levanta contra o homem de Deus, ou contra aquele que Deus levantou para estar à frente da sua obra, o próprio Deus se manifesta para proteger o seu escolhido, e a consequência é drástica. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles, todos os que eram seus, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Na história de Neemias, houve 2 homens que tentaram impedir o trabalho de Deus. Neemias seguiu firme seu trabalho, não dando ouvido aos murmuradores, e conseguiu concluir a obra. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem, ou congregamos nós juntamente nas aldeias do vale do Ono. Porém tentaram fazer-me mal.
Quando encontramos uma pessoa com a intenção de desanimar aqueles que estão trabalhando com firmeza na obra, precisamos expulsar o espírito desanimador e continuar a trabalhar. Então, Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão. Neemias capítulo 6, versículo 5. Mas Neemias estava dentro do propósito de Deus, por isso não se afastava da presença de Deus em oração e súplica, e o Senhor ouvia. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque é necessária esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. O querer de Deus é que todos tenham a coragem e a valentia que tinham estes grandes heróis, e ainda quer o Senhor que sejamos espalhados pela terra e levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas almas precisam chegar-se ao conhecimento da verdade, e o nome do Senhor será grandemente glorificado. Senhor, toca nos lábios do ser humano para que esta possa falar aqui que Deus quer. Vejamos a experiência que teve o profeta Isaías. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz, e com ele tocou minha boca, e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Então disse ele: vai e diz a este povo: a língua é um membro difícil de ser controlado, por esta razão é que surge a necessidade de ser tocada por Deus. A ordem de Deus ao homem para dominar os peixes do mar, etc., ter sido executada com sucesso. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, mas é claro que Deus pode domá-la. É um mal incontido. Embora carregado de veneno mortífero, o Senhor tem controlado nas vidas de muitos, resultado em grande bênção para a humanidade. A língua também é inconsistente. Ela é usada para realizar seus mais altos propósitos. Isto é, para bendizer a Deus, mas também é usada para maldizer os homens. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de pessoa mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De a mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tiago, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra ela se encontra em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Glória a Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa, meu Pai, essas pessoas, abençoa a vida delas, abençoa a casa delas, abençoa a família delas, meu Pai. Enche ela com o teu Santo Espírito, meu Pai. Toma ela nas tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai, e ajuda. Abençoa, meu Pai, todo ser que respira, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.